Olá, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Vamos retomando as nossas lives agora em novo horário. As lives agora serão sempre às terças, 19h30. Eu acredito que seja um horário melhor, né? Mais fácil para vocês participarem ao vivo. Então, a gente está retomando hoje as lives aqui da escola, nesse novo horário de terça, 19h30, com o objetivo de trazer conteúdos que atualizem, né, vocês para a prática clínica. Porque aqui na escola o nosso objetivo sempre foi trazer conteúdos que possam ajudar tanto estudantes em final de curso, quanto nutricionistas, independente da fase, do tempo de formação, independente da experiência, do ritmo de prática clínica, é trazer conteúdos que tenham relevância, né, no crescimento aí, na expansão, no aprendizado de vocês, tá? Então, vamos começar. E aí a gente vai falar hoje sobre como os alimentos inflamam. De que maneira, né, um padrão alimentar ele pode ser inflamatório a ponto de gerar doenças, de gerar complicações, principalmente complicações metabólicas, que é o que a gente mais fala, né, aqui na escola, que é sobre síndrome metabólica e todas as suas complicações envolvidas, de que maneira tratar, as estratégias nutricionais, inclusive todos os nossos cursos também, mentoria, tudo é voltado para dar suporte a vocês no tratamento dos pacientes com síndrome metabólica, porque a gente sabe que a síndrome metabólica é uma síndrome extremamente complexa, né, que tem várias nuances e que pode se apresentar nos nossos pacientes de diferentes formas, principalmente em diferentes graus de complicação, em diferentes idades. Tem esse aspecto também que atualmente, infelizmente, cada vez mais cedo a gente está encontrando pacientes com síndrome metabólica, né? Ou não necessariamente com a síndrome metabólica, mas com alguns pontos aí que compõem essa síndrome de maneira isolada. Mas nem por isso deixa de ser importante e a gente precisa ter um olhar que seja integrativo, que seja sistêmico, para que a gente possa tratar esse paciente de uma maneira que ele consiga realmente ter resultado, né? Que a gente não tenha o foco apenas em um ponto, né? Na superficialidade ali, mas ter uma visão integrativa, uma visão mais completa, que possa de fato tratar esse paciente, como eu sempre falo, né, para os meus alunos, um tratamento que vai ser de dentro para fora. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui, até o pessoal chegando, antes da gente começar o conteúdo em si. Por exemplo, um paciente que chega no consultório com uma queixa de excesso de peso, ou está com esteatose hepática e não está se sentindo bem com aquele excesso de peso, mas por uma questão estética, né? E muitas vezes o nutricionista, ou por falta de experiência, ou por falta de conhecimento mesmo, ele vai limitar a visão dele no tratamento só para perda de peso. Ele esquece que existe aí uma série de exames laboratoriais que precisam ser vistos, né? Existe toda uma anamnese que tem que ser preenchida da forma mais completa possível para que a gente conheça o histórico de vida dessa pessoa, o histórico alimentar, familiar, os hábitos, né? A rotina de trabalho. Então, tem várias coisas aí que a gente precisa contemplar, porque na hora de pensar na estratégia nutricional, essa estratégia precisa ser personalizada, né? Então a gente não vai pegar ali uma dieta, que é uma receita de bolo, ou uma formulação pronta para emagrecimento e entregar para esse paciente. Então, fazer nutrição não é fazer isso. Eu sempre falo para meus alunos. Se a gente quer ser de excelência, se a gente quer ter um reconhecimento de profissionais de excelência, a gente tem que buscar na nossa capacitação, né, no nosso aprendizado constante, essa excelência. E transmitir essa excelência nos atendimentos que a gente realiza, né, nas intervenções nutricionais, para que a gente possa fazer sempre um trabalho personalizado, um trabalho que venha de fato trazer resultados positivos. Porque esses resultados positivos que o paciente traz não são apenas dele, né? É nosso também, principalmente, porque disso vai gerar toda uma cascata aí de crescimento profissional, de expansão, de novas oportunidades. Esses pacientes que se beneficiaram do tratamento, com certeza irão divulgar o nosso trabalho, né, para amigos, familiares. Então, gente, o crescimento profissional, ele é muito simples, né? Ele não é fácil,
porque requer muito trabalho, dedicação, estudo, capacitação, mas é simples. É simples porque basta que você faça um bom trabalho e saiba divulgar bem esse trabalho, que é um processo natural, o seu crescimento, tá bom? Então, aqui na escola, a gente está sempre capacitando os nutricionistas nesse sentido, não só no sentido técnico mesmo de conhecimento, mas também dando direcionamentos aí em relação a estratégias, em relação a posicionamento, em relação a como você apresentar o seu trabalho, né, para o seu público-alvo aí, que independente, trabalhando com síndrome metabólica, você pode trabalhar só com mulheres ou só com pessoas que têm uma determinada característica. Então, assim, eu trabalho só com obesos, não quero trabalhar com o público geral. Mas aí é uma coisa que fica a critério de cada um. O importante é que você tenha em mente a necessidade dessa capacitação constante, para que você possa entregar sempre o melhor para o seu paciente, tá bom? Então, vamos lá, começando. Hoje eu trouxe esse tema, que inclusive é um tema que não foi decidido por mim, né? Lá no grupo VIP do WhatsApp, quem tá fazendo parte lá do grupo, semanalmente eu vou colocar uma enquete na segunda-feira, pela manhã, com 3 opções de tema, para que os participantes lá do grupo VIP do WhatsApp escolham o tema da semana. Então, isso aconteceu ontem, a gente colocou 3 temas, e o tema vencedor foi como os alimentos inflamam. E eu achei muito interessante essa escolha, porque justamente é de onde tudo começa, né? A gente fala em síndrome metabólica envolve inflamação subclínica, crônica, e é óbvio que não só o ambiente, os fatores estressores, os contaminantes ambientais, né, e etc., mas também a alimentação, ela é um pilar muito importante aí, tanto na inflamação quanto na desinflamação. Então, considerando isso, essa escolha eu achei muito interessante, né, pelos participantes lá do grupo VIP, e é sobre o que a gente vai falar hoje. E aí eu já começo, né, chamando a atenção para o seguinte: eu trouxe o tema alimentos para falar da importância da atenção que a gente precisa dar ao padrão alimentar inflamatório e ao padrão alimentar anti-inflamatório, mas a gente tem que entender também que existem fatores intrínsecos, que eu vou falar daqui a pouquinho, que estão relacionados aí à saúde intestinal. Então, um paciente que tem desbiose intestinal, desequilíbrio de microbiota e que tem uma permeabilidade intestinal aumentada, é uma pessoa que tem maiores chances, né, de ter esse processo inflamatório sistêmico acontecendo. Porque é uma porta aberta, essa permeabilidade intestinal é uma porta aberta para a passagem dessas toxinas que bactérias gram-negativas produzem, né, por conta da desbiose. Então, essa permeabilidade intestinal aumentada, ela vai ser uma porta aberta para que essas toxinas possam circular de maneira sistêmica. E uma vez que isso acontece, vai haver uma resposta, né, imediata do sistema imunológico, porque esse processo não é um processo que deve acontecer, não é um processo que reflete equilíbrio, pelo contrário, é um processo que reflete desequilíbrio. Então, automaticamente, a gente liga lá o sistema de alarme, que é o sistema imunológico, para que ele possa resolver a situação. E na medida que o sistema imunológico identifica, né, esse processo inflamatório aí acontecendo, esse desequilíbrio sistêmico, ele vai liberar várias substâncias que, na verdade, vão ser os marcadores de inflamação, como as citocinas, né? E essas citocinas têm como objetivo corrigir aquele desequilíbrio. Aí você vai dizer, tá, mas citocina é um marcador de inflamação. Exatamente. Elas vão estar elevadas na medida em que esse organismo está inflamado. Só que o que é que acontece? A inflamação, quando ela se dá de forma aguda, por um motivo qualquer, não é um processo patológico, né? E o sistema imunológico, quando ele reage a isso, ele está reagindo com uma boa intenção, que é a intenção de nos proteger, de evitar danos maiores. Só que o que é que acontece? Quando esse processo inflamatório ele se torna crônico, né? Quando essa pessoa ela tem erros alimentares crônicos, quando ela tem um estilo de vida muito ruim, ela não dorme bem, ela ingere bebida alcoólica, ela está acima do peso, né? Ela tem uma alimentação inflamatória, ela é sedentária. Então, o que é que acontece? Esse processo de resposta imunológica, ele vai deixar de ser agudo para ser crônico. Então, esse sistema imunológico, ele vai estar cronicamente ativado, né? E isso vai gerar, de forma crônica, um desequilíbrio maior no corpo.
Daí se instala a inflamação subclínica, que a gente tanto fala, e dela, eu sempre digo que tudo parte dela, vai vir a resistência à insulina, vai vir o diabetes futuramente, né? Vem a esteatose hepática, daí vem um descontrole de pressão, daí vem uma resistência maior à lipólise, que é a queima de gordura. Então é aquela pessoa que está acima do peso, que refere que tem muita dificuldade para queimar gordura. Muitas vezes ela está na academia, ela está tentando fazer uma dieta muito restritiva, mas o que é que acontece? Não queima gordura, ela não emagrece, ela não consegue reduzir o percentual de gordura. E essa resistência nessa perda aí está diretamente relacionada ao nível de inflamação que o organismo está. Então, quanto mais inflamado esse organismo estiver, maior dificuldade para queimar essa gordura. Então, essa pessoa não vai baixar peso, ela não vai emagrecer, por mais que ela tente. Então, a gente traz, né? Eu sempre trago nas aulas, inclusive lá na NutriClass, que é uma plataforma que a gente tem de aulas, que semanalmente a gente sobe lá aulas novas, né? Já tem 21 aulas lá disponíveis, tem material de apoio. E é uma plataforma onde vocês têm lá um acompanhamento, né? Constante, porque mensalmente tem uma sessão de mentoria com todos os alunos e eu, ao vivo, né, para tirar as dúvidas, e semanalmente sobe uma aula nova lá, chega uma aula nova para vocês irem sempre se atualizando. E nessas aulas que estão sempre lá disponíveis, atualizadas, né, com conteúdos bem completos, eu estou sempre falando da importância da gente ter um olhar mais abrangente quando a gente está falando em emagrecimento, né? Porque trabalhar emagrecimento, gente, não é tomar uma cápsula e esperar que aquela cápsula faça um efeito mágico e a pessoa perca peso. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem que ter um olhar mais profundo e, de repente, lançar mão de algumas estratégias, né, para que essa perda de peso aconteça de uma maneira sustentada. Então, no mês passado, inclusive, fizemos, né, uma masterclass falando sobre detoxificação do emagrecimento, que foi sensacional. Eu dei lá todo o passo a passo, mostrei toda a fundamentação do tratamento de detoxificação, teve material de apoio, né, com relação lá de chás, de shots, de sucos, tudo que é importante a gente utilizar dentro do tratamento de detoxificação com o objetivo de perda de peso. E lá os alunos entenderam que a detoxificação não é só para perder peso, né? A gente lança a mão dessa estratégia de detoxificação também com o objetivo de fazer ajuste metabólico. Então, muitas vezes, por exemplo, o paciente não está acima do peso, mas ele tem um pré-diabetes, né? Ele tem uma resistência à insulina. Então, a gente consegue fazer esse ajuste metabólico aí da resistência à insulina através de um tratamento de detoxificação. Então, não é só para perder peso. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que muitas vezes não é só uma dieta hipocalórica, uma dieta com restrição, né? Uma cápsula lá que tem uma substância que vai gerar emagrecimento, que vai gerar inibição de apetite. Não é tão superficial assim. E é muito importante que a gente entenda desse jeito para que a gente não faça do mesmo, né? Do que está todo mundo fazendo. Porque a gente cai ali na mediocridade, na média. Então, se a gente quer ser de excelência, a gente tem que estar estudando com o objetivo de justamente utilizar estratégias que possam, né, ter eficiência no resultado, que possam trazer resultados de fato positivos e duradouros. Porque de nada adianta perder peso e recuperar esse peso perdido, né? Tem que ser um tratamento que possa ser sustentado a longo prazo. Então, a gente começar, por exemplo, com a estratégia de detoxificação, vale muito a pena, porque nessa estratégia a gente consegue fazer já no início do processo, né, um ajuste metabólico, um ajuste sistêmico e, consequentemente, esse paciente vai conseguir ir perdendo peso gradativamente, né, e nessa perda gradativa a gente vai conseguir fazer com que ela seja sustentada, porque não vai haver uma dificuldade de manter o segmento do plano, porque não é um plano de privação, é um plano de reeducação. Só que na medida em que a gente trabalha essa detoxificação, tudo flui mais fácil. Porque um fígado funcionando bem, né, um fígado funcionando no auge da sua capacidade metabólica, de produção de enzimas, de mobilização de toxinas, é um fígado que vai ajudar no processo de emagrecimento. Ele vai queimar gordura com mais facilidade, porque ele está desocupado, ele está livre para fazer aquela queima de gordura, que antes ele não estava, né, porque estava sobrecarregado de toxinas. Então, quando a gente trabalha a detoxificação como um primeiro passo para esse tratamento, o que é que acontece? Você libera esse fígado para que ele esteja apto a, de fato, fazer lipólise, a converter o que é tóxico no que não é tóxico, a eliminar, né, essas toxinas, a produzir enzimas
Então, a melhora, gente, quando você dá o primeiro passo aí no processo de emagrecimento, pensando nisso, tendo esse raciocínio, as chances de você ter um excelente resultado no emagrecimento e esse resultado ser sustentado a longo prazo são muito maiores, né? Então, trazendo essa questão da inflamação, de como a alimentação inflama, né? Um padrão alimentar inflamatório, vamos pensar também, no início de tudo, como é que esse paciente chegou a essa situação. Porque mudar o padrão alimentar vai ajudar muito, com certeza, né? Mas não é só isso, tá? Tirar os alimentos que inflamam também requer que a gente introduza alimentos que desinflamam. Porque o que é que acontece? Se você retira os alimentos que inflamam, já vai ajudar bastante. Mas se você não tem uma estratégia nutricional anti-inflamatória, o que é que vai acontecer? Pode ser que exista uma perda de peso inicial, porque você tirou os alimentos que inflamavam, porém, não vai haver uma desinflamação, de fato. Então, as chances desse paciente recuperar, ter um reganho de peso em curto prazo, é muito maior, né? Porque o processo de desinflamação não aconteceu de forma adequada. Boa noite, Anne. Certo? Então, assim, a gente tem que tirar os alimentos que inflamam e automaticamente introduzir todos os alimentos que ajudam no processo de desinflamação. Então, voltando ao que eu estava falando, né? O padrão alimentar inflamatório, como a gente já conhece na nossa sociedade moderna, ocidental, é o quê? É excesso de industrializados. E dentro desse conjunto aí de industrializados, a gente tem os alimentos com alta carga glicêmica, os alimentos com muitos aditivos químicos, conservantes, flavorizantes, os adoçantes, né? Gordura trans, gordura hidrogenada, muita gordura saturada também, tá? E os alimentos que vão melhorar, que vão ajustar, equilibrar esse processo inflamatório, gerando uma desinflamação, que a gente vai introduzir como substituição, são todos aqueles. Vamos lembrar lá da pirâmide, né, que ainda não se usa mais, da dieta mediterrânea. Então é basicamente aquilo ali. Se a gente for olhar aquela dieta, o padrão de dieta mediterrânea, seria, vamos considerar assim, o ideal, quando a gente está pensando em estratégia anti-inflamatória, né? Porque, inclusive, nessa pirâmide do Mediterrâneo, ela traz, de acordo com o formato da pirâmide, a quantidade lá, os níveis, né? E a quantidade dos alimentos lá, dos grupos alimentares que a gente deve oferecer. Então, o que é que a gente observa nessa pirâmide? Que na base tem lá os carboidratos integrais, né? O azeite de oliva, aí a gente vai ver lá as carnes brancas, principalmente peixe. Você tem o vinho também sendo liberado, um vinho de boa qualidade, né? Um vinho seco, considerando lá todos os fitoquímicos presentes na uva. Então, com moderação, inclusive ele é liberado diariamente, porque ele tem essa característica anti-inflamatória, muito importante, né? Os vegetais verdes escuros, roxos, vermelhos, tá? O mínimo, tanto que fica lá no topo, né? De carboidratos de fontes refinadas, processados, açúcares, nem pensar, né? Açúcar de adição. Então, basicamente, é uma dieta, é um padrão alimentar de fácil adesão. Não é um plano alimentar difícil de ser seguido, né? Porque há uma inversão na oferta desses alimentos. Então, não há uma dificuldade de adesão. Mas, considerando aqui o hábito nosso, né? Brasileiro, vamos colocar assim, está bastante distante do que seria considerado ideal aí nessa dieta do Mediterrâneo, porque o que é mais consumido lá, que tem essa característica anti-inflamatória muito forte, né, tanto que a população dessa região, você vê pouquíssimos ou nenhum caso de complicação cardiovascular, de morte por conta de complicação cardiovascular. É a coisa mais rara que existe, né, além de outras doenças crônicas também. É muito difícil, justamente porque é uma dieta que tem uma característica protetora. É uma dieta que já é feita desde sempre com o objetivo de prevenir, né? E no nosso caso aqui, no Brasil, vamos colocar nível de Brasil, de América, né? É um padrão alimentar totalmente invertido. É o fast food, é o refrigerante, é o excesso de açúcar de adição, é a farinha branca, né? Muito industrializado. Então isso, de médio a longo prazo, vai gerando prejuízos, desequilíbrios metabólicos. E daí vem, né, de um sobrepeso, que tem muitas vezes a presença de uma pequena gordura, um pequeno acúmulo de gordura abdominal, já é um primeiro passo para toda uma cascata de desequilíbrios metabólicos que vão acontecer aí com o tempo. Eu sempre
brinco, né? Brinco não, mas é falando sério, que o primeiro passo aí, um processo de muita complicação futura, cardiovascular e etc., começa com uma simples gordurinha abdominal, que muitas vezes o paciente, quando tem essa situação, mesmo ele sendo magro de IMC, mas ele tem um pequeno acúmulo de gordura abdominal, normalmente é um ponto aí, é um aspecto que ele nem se preocupa, né? Ele acha que tem só um problema estético ali. Só que muitas vezes, por conta desse pequeno acúmulo de gordura abdominal, se o nutricionista for atento, e ele precisa ser atento, e solicitar os exames corretos, interpretar os exames de forma correta, linkando esses exames com o inquérito alimentar detalhado, ele vai perceber que aquele paciente tem grande chance de ter complicações em curto prazo, justamente pelo fato de que ele já pode ter alguns parâmetros bioquímicos alterados, levemente alterados, né? Às vezes nem chama tanto a atenção, mas eles já estão alterados. Se você linka isso com o padrão alimentar, você já tem aí uma perspectiva de curto prazo de que ele vai piorar. Porque se esse paciente tem esse padrão alimentar tão arraigado hoje, e foi esse padrão alimentar que levou ele a essa condição atual de alteração bioquímica, mesmo leve, se ele mantiver esse padrão alimentar, em curto espaço de tempo, esses parâmetros todos vão se complicar. Eles vão se elevar, né? E isso vai gerar, gente, necessariamente, né, as outras alterações metabólicas dessa síndrome. Então ele vai começar a ter resistência à insulina. Dessa resistência à insulina vai surgir uma gordura no fígado, que a gente não consegue, a princípio, identificar por exame bioquímico, né? Porque quando o TGO e TGP se elevam por conta da presença de uma esteatose hepática, aquela esteatose já está ali há muito tempo. Então, é mais comum, né, que nos exames de rotina, lá um exame de imagem, um ultrassom de abdômen que o paciente faça de rotina, sei lá, anual, pelo menos, se identifique primeiro essa camada de gordura, esse acúmulo de gordura, que muitas vezes vai estar presente ali no nível 1, como esteatose leve, muito antes de um TGO e um TGP se alterarem. Então é por isso que eu sempre chamo a atenção que a gente tem que estar atento a tudo ao mesmo tempo. Não é só a dieta, não é só o peso, não é só o exame, mas é tudo ao mesmo tempo e sempre fazendo o link com o padrão alimentar. Porque se esse paciente é resistente, no sentido de não querer mudar a alimentação, né, de não gostar de certas coisas, de ser resistente às mudanças, as chances desse paciente manter esse consumo, né, já tendo esse nível de alteração dos exames laboratoriais, é que logo logo ele volte para você com mais complicações. Então, se agora ele não tinha resistência à insulina ainda, porque a insulina ela estava elevada, mas não estava, né, ultrapassando o limite máximo, que inclusive esse não é o critério para a gente fazer intervenção, né, mas eu sempre digo que é comparar o paciente com ele mesmo, porque se em 6 meses, em menos de um ano, ele elevou essa insulina, mesmo que ela permaneça dentro do valor de normalidade do laboratório, isso já é para chamar a atenção da gente. Porque se ele saiu de um valor menor e foi para um valor maior, em um período de tempo em que ele piorou a alimentação, em que ele ficou sedentário, em que ele teve maior nível de estresse, isso já é um péssimo sinal, né? É um sinal de que ele piorou, mesmo permanecendo dentro do valor de normalidade do laboratório. Isso aí não é critério. A gente tem que estar sempre comparando o paciente com ele mesmo, né? Para ter essa ideia de evolução ou de involução. Então, como eu estava falando no início, esse padrão alimentar inflamatório que muitas vezes o paciente já tem hoje, mas ele nem se atenta para isso, porque ele acha que é assim mesmo, né? Eu como pão a vida inteira, eu sempre tomei minha cervejinha do final de semana, mas eu sempre fumei, nunca tive problema nenhum, né? Minha família, todo mundo fuma, todo mundo bebe. Então as pessoas muitas vezes se baseiam em padrões ali que não são os melhores. E elas acham que isso não vai gerar complicação no futuro, né? E esse processo inflamatório, como eu disse, quando ele é agudo, não é um problema. O problema é quando ele se torna crônico, quando isso se torna um hábito, uma rotina, quando existem vários outros fatores ambientais ali fazendo parte, como eu citei, né? O estresse, a falta de sono adequada, o sedentarismo, os péssimos hábitos de vida, enfim. O que é que vai acontecer? Esse processo vai passar de agudo a crônico. E uma vez que o nosso sistema imunológico, nessa situação de desequilíbrio, ele é ativado para nos proteger, tá? De maneira aguda, quando o processo se torna crônico e esse sistema imunológico fica ativado por muito tempo, que aí é que está o problema, né? Isso vai começar a gerar desequilíbrio metabólico.
Então, o corpo vai diminuir a capacidade, né, de se defender. Ele vai... Ah, Karine. Daqui a pouco eu respondo sua pergunta, Karine. Só um minutinho. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Mas é uma boa pergunta. Então, o que é que acontece? Quando esse processo se torna crônico, o nosso sistema imunológico, ele já fica em alerta o tempo todo. E esse alerta aí, por mais tempo do que o normal, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que essas substâncias, né, que são, vamos dizer assim, pró-inflamatórias, elas se elevem. Para quê? A princípio, como eu falei, para nos proteger, tá? Então, tudo que é agudo, gente, não é ruim. Boa noite, Aricelma. A coisa se torna ruim quando ela passa a ser crônica, certo? Então, nesse caso, o corpo vai ficar em constante alerta. É por isso que a gente diz que esse paciente ele está numa condição de inflamação subclínica ou inflamação crônica, né? Que é uma inflamação de baixo grau, porém ela está acontecendo ali muitas vezes ao longo de anos. Boa noite, Tassiara. Tassiana Ramos. Eu li errado. Tá? Então, assim, ó. Diferente da aguda, que é intensa, mas é por pouco tempo, a crônica, ela é de baixo grau, mas ela é por muito tempo. E isso vai danificando, né? Vai sobrecarregando o nosso sistema de defesa e, consequentemente, gerando uma série de complicações metabólicas que vão acontecer em cascata, né? Aquilo que eu falei. Começa com a gordurinha abdominal, aí daqui a pouco a insulina já tá aumentando, aí daqui 6 meses já tem uma esteatose leve que não existia, aí daqui a pouco a pressão começa a aumentar, aí daqui a pouco a pessoa tá sem resistência física para subir um lance de escada, e aí, gente, é ladeira abaixo, como se diz, né? Uma coisa vai trazendo a outra, que vai trazendo a outra. E de repente esse paciente, de repente não, né? Que não é de repente. A coisa já vem acontecendo. É porque muitas vezes o próprio paciente não buscou ajuda, não buscou ali uma solução. Mas nunca é de repente. A coisa já vem acontecendo há muito tempo. E daí o que acontece? Uma série de complicações metabólicas em cascata, que vão gradativamente acumulando outras complicações, até que chega um ponto que o paciente chega no nível de inflamação tal, né, que ele pode, tem estudos aí demonstrando essa relação, né, dessa inflamação crônica, por exemplo, com doenças neurológicas. Então, a demência e as outras doenças degenerativas neurológicas já tem estudos aí demonstrando que essa inflamação subclínica, crônica, né, de baixo grau, de médio a longo prazo, ela vai gerar esses danos também a nível neurológico. E aí eu vi até um neurologista falando no Instagram, semana passada, ele dizendo assim, que muitas vezes a pessoa pensa, mas eu, né, ou alguém da família, de repente, apareceu com uma demência. De repente. Só que não foi de repente. Aí ele até brincou, né, ele disse assim, a demência que acontece aos 80 começou aos 40. E realmente é verdade, né? Então, às vezes, aquela pessoa já tinha um processo inflamatório subclínico lá aos 40 anos, porque ela estava com sobrepeso, porque ela fumava, porque ela era uma pessoa muito estressada, porque já tinha um padrão alimentar ruim. E aquilo foi se acumulando dia após dia, ano após ano. E quando ela chegou aos 80, foi dado o diagnóstico de demência. Só que aquela demência não começou ali com 80 anos, ela começou lá atrás. E, né, assim, o mais importante que a gente tem que observar aí é que ela não começou como um processo neurológico, ela começou como um processo inflamatório sistêmico, de baixo grau. Não foi nem algo agudo que chamasse a atenção, muito pelo contrário. Foi um processo leve, gradativo ali, cada dia um pouquinho, cada mês um pouquinho, cada ano um pouquinho, que foi se somando ao longo da vida, sendo alimentado por um estilo de vida inflamatório, onde entra aí a alimentação, né? Agora deixa eu voltar para responder a pergunta da colega. Pacientes muito resistentes ao consumo de frutas, legumes e vegetais, como consigo adequar a dieta mediterrânea? Talvez, Karine, nessa situação agora, no momento, você migrar de uma dieta, né, ocidental, industrializada, pobre em reguladores, para uma dieta mediterrânea, talvez seja uma estratégia muito radical. Então, não necessariamente você vai fazer essa mudança assim tão rápida. O que é que você pode fazer? Introduzir gradativamente nesse padrão alimentar atual alguns alimentos da dieta mediterrânea. Já é um excelente começo. Então, a introdução do azeite de oliva, tá? Se esse paciente realmente é resistente a frutas, a legumes, a grãos integrais,
você pode, nesse acompanhamento que você vai fazer, a cada mês ou a cada 15 dias, ir introduzindo um grupo alimentar novo, um alimento de um grupo alimentar novo, né? E nunca propor o padrão mediterrâneo todo de uma vez, porque ele é muito diferente do nosso no sentido qualitativo, né? Tem muitos alimentos lá que na nossa rotina aqui brasileira a gente não tem. Então, o que você pode fazer para ir gerando essa adesão gradativa é a cada 15 dias ou uma vez ao mês, você introduzir um grupo alimentar novo, tá? E explicando ao paciente a importância daquela introdução, explicando para ele a importância da adesão, né? Ah, mas eu não gosto de azeite. Não, mas você tem que ingerir o azeite porque ele tem esses benefícios que vão te ajudar nesse aspecto anti-inflamatório, antioxidante, né, de proteção cardiovascular e tantas outras coisas mais. E na medida em que ele vai entendendo a importância, ele vai tendo a consciência de que ele precisa ter uma adesão, né? Principalmente se já for um paciente adulto. Essa dificuldade é maior quando a gente está lidando ali com criança, com adolescente, aí realmente é difícil, porque você precisa contar com o apoio da família para que essa criança tenha adesão. Mas se você está lidando diretamente com um adulto, né, ele tem que ter um nível de consciência mais elevado para compreender que ele precisa fazer mudanças. Porque se ele continuar com o mesmo estilo de vida, a tendência é que essa complicação que ele tem hoje na saúde piore, como eu estou explicando aqui desde o início, né? Na síndrome metabólica, um processo vai levando ao outro, que vai levando ao outro, e de repente a pessoa se vê com uma série de complicações. Também, exatamente, Tassiana, ela é indicada mais para pacientes hipertensos, né? Exatamente. Inclusive, ela faz parte da diretriz de hipertensão. Eu não me lembro o ano agora da última diretriz. Ela tá lá nas estratégias não medicamentosas. Então, é uma boa estratégia, sem dúvida. Mas é isso que eu tô dizendo, gente. Estratégia não falta. O que a gente precisa, assim, ter a sabedoria, né? O discernimento para escolher é ver qual delas se encaixa para a realidade do meu paciente. E também, nem sempre essa estratégia a gente vai poder aplicar de forma completa, né? Como eu acabei de responder para a Karine aqui. Então, às vezes, não dá para você pegar uma dieta mediterrânea 100% e incluir ali na rotina de um paciente que tem uma rotina alimentar péssima, de alimento industrializado, um paciente que tem um paladar muito infantil. Eu atendi uma paciente essa semana, né, com 3 doenças autoimunes e com obesidade. Paciente bem complicada, bem desafiadora. O paciente, eu fui fazer um inquérito alimentar, parecia uma criança de 8 anos, né? Que tava me respondendo. Porque, assim, tudo que você imaginar de mais inadequado no padrão alimentar era o padrão alimentar dela. Então, imagine, ela tem 3 doenças autoimunes e tá com obesidade. Tá com esteatose grau 3, né? Deprimida. Muitas questões emocionais envolvidas, que inclusive contribuíram para ela chegar nessa condição, né, atual de saúde. Como é que você muda um padrão alimentar de uma pessoa dessa? Bem difícil. Porque se você for impor um padrão ideal, vamos dizer assim, você vai gerar um nível de estresse ainda maior, que ela já tem. Então não vai ajudar. E aí o que é que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou ter que fatiar essa estratégia aqui em etapas. Então, ela fez comigo um acompanhamento de 90 dias. Então, ela teve a primeira consulta e vai ter mais 3 revisões. Eu gosto de trabalhar assim. Tem mais alguém aqui que trabalha assim? Que escolheu fazer nos atendimentos particulares essa forma de trabalhar? 30, 60, 90, 120, 6 meses? Se não, gente, se não tem ninguém aqui que trabalha dessa forma, pensem com carinho. Porque é uma maneira melhor de você fazer um tratamento mais completo, um tratamento que você possa ter tempo, né, de avaliar e reavaliar e mudar a sua estratégia e solicitar exames e ter feedback do paciente. É a melhor forma, eu recomendo demais. Então, quem não tem ainda, não instituiu essa estratégia de acompanhamento, pensem com carinho e montem essa estratégia para vocês. Eu recomendo muito, porque na grande maioria dos casos, principalmente se a gente trabalha com síndrome metabólica, com doença crônica, é impossível você ter retorno positivo em 30 dias. Muitas vezes, em 30 dias, a depender do caso, o que a gente no máximo consegue fazer é uma pequena arrumação alimentar, qualitativa, muito sutil ali, que foi o caso dela, né? Eu comecei tratando o fígado
Porque ela com esteatose grau 3, com obesidade, eu falei, não tem como eu iniciar por outro caminho que não seja... Que bom, Maria do Carmo, obrigada. Que não seja através do tratamento do fígado, tá? Então, eu comecei com tintura fitoterápica para limpar o fígado, 60 dias. Eu falei com ela que a gente ia fazer uma faxina, literalmente, né? E que eu ia ter muita calma no processo, que ela também não se cobrasse. E aí, tiramos ali o excesso de gordura saturada, de fritura, de farinha branca, mantendo algumas coisinhas, mas já introduzindo outras, né? Fiz uma lista com imagens, imagine, né? Parecendo que eu tô trabalhando com criança, mas eu dei uma lista em PDF gigante, com imagens e nomes de frutas, de legumes, de folhosos, porque ela não conhecia. Uma paciente com 42 anos, né? Então, assim... Observe que é um trabalho, né, uma coisa muito minuciosa, mas totalmente personalizada. E isso tem um peso muito grande, né? Isso é muito importante. E falei com ela, vamos percorrer aí esses 3 meses, tá? Se esforce, se dedique, conte comigo, mas não se cobre. Você não levou 90 dias para chegar na situação que você está. Então, 90 dias a gente pode melhorar muita coisa mesmo, tá? Vai ficar gravada, Maria do Carmo, no feed, vai ficar aqui no Instagram. Assim que eu terminar, eu vou deixar salvo lá aqui no feed do Instagram, tá bom? Tassiana, tenho um paciente com esteatose hepática e colesterol elevado, porém não tem hábito de comer saudável, só queria tomar albumina. Albumina? Ele substitui a alimentação por albumina? É isso? Ele mesmo já fazia isso? Se sim, por quê? Qual é o objetivo dele em trocar a alimentação por albumina? Logo a albumina, que é uma proteína que não tem uma biodisponibilidade muito boa. Tem um sabor péssimo também. Ele fazia isso antes, é isso? Não quer fazer, não sabe cozinhar? Seria por isso? E aí tá usando albumina. É uma situação um pouco parecida, né? Com o caso que eu atendi. Pessoas que têm resistência a fazer mudança, a gente tem muito mais dificuldade. Então, por isso, essa sugestão que eu tô dando aí, né, de fazer acompanhamento mais prolongado, justamente para a gente ter tempo de pensar, de analisar, de mudar a estratégia, de solicitar um exame, de pensar com calma, né, o que fazer. Então, a maioria dos meus mentoradas, alunos, numa situação dessa, já manda mensagem para mim, Mari, tô aqui com um paciente assim, o que é que eu faço? Tô fazendo isso, mas não tô vendo resultado. Então, é muito legal, gente, essa interação. Inclusive, lá no grupo VIP do WhatsApp, quem tá aqui, eu acho que todo mundo que tá aqui já faz parte, né, do grupo VIP do WhatsApp. Quem não tiver, chama pelo direct que eu vou dar o link, tá? Porque lá no grupo VIP, toda quinta-feira, a gente faz 1 hora de mentoria. E aí eu fico disponível ali 1 hora para tirar todas as dúvidas que surgirem da prática clínica de vocês. Normalmente eu coloco um tema pra gente ter um assunto, né, pra tratar, mas de uma maneira geral, lá eu recebo as dúvidas específicas de vocês em relação a pacientes e eu sempre lá dou sugestões, orientações, tá? Meu Deus, ele só ia comer se a esposa fizesse. Aí seria bom, Tassiana, você fazer esse atendimento junto com a esposa. Se ela pudesse ir pra consulta, né, pra você conversar com ela e de repente você entregar algumas receitas práticas ou sugestão de marmitas saudáveis na cidade deles, você fazer uma pesquisa para ver, entendeu? Para facilitar essa rotina alimentar, para que eles possam se alimentar bem, porque a albumina não substitui refeição, de maneira nenhuma. Se ele fizer isso por um longo tempo, logo logo ele vai estar cheio de deficiência nutricional, tá? Além de ser uma proteína que não tem uma boa biodisponibilidade, ela é proteína. A gente precisa de lipídio, de carboidrato, de vitaminas, de minerais, né? Para ter uma alimentação completa, saudável. Então, se ele insistir aí nessa substituição inadequada, logo logo ele vai estar cheio de deficiência nutricional, vai ter uma perda muscular, por incrível que pareça, porque para que a gente mantenha e ganhe massa muscular, a gente precisa de proteína e carboidrato, não é só proteína, né? Então, precisa de atividade física. Então, ele pode começar a ter vários prejuízos aí de médio a longo prazo. Tá bom, gente? Bom, então falei da questão do sistema imunológico, né? Que fiquem alerta. E aí, por conta disso, ele vai sustentando o processo inflamatório a longo prazo. E isso vai gerando as complicações metabólicas que a gente tá falando aqui. E aí, de que maneira a gente corrige essa inflamação? Sempre
começando o tratamento por ela. Por isso que eu sempre digo, de nada adianta você olhar o iceberg pela ponta. Você tem que ir lá embaixo da água. É olhar o paciente como um todo, é ter um olhar mesmo integrativo, é tratar o fígado, é tratar o intestino, né? Eu estava falando aqui no início que os agentes agressores inflamatórios, eles são externos, no caso alimentação, bebida alcoólica, cigarro, estresse, insônia, poluição ambiental, tudo isso desencadeia inflamação crônica no nosso organismo, mas alguns fatores intrínsecos, dentre eles a produção dos LPS, que são os lipopolissacarídeos, né, produzidos pelas bactérias gram-negativas, quando o paciente tem disbiose, e na maioria dos casos, esses pacientes têm disbiose, sim, associada a uma hiperpermeabilidade intestinal. Então, o que é que vai acontecer? Essas bactérias gram-negativas no intestino com disbiose vão produzir as LPS, elas vão atravessar essa permeabilidade e vão alcançar a circulação, levando essa toxicidade para o corpo todo, né? Que é o que chama de endotoxemia metabólica. Anotem isso aí. Isso é muito importante. Então, o paciente que está nessa situação, ele tem um quadro de endotoxemia, ou seja, uma toxicidade, né, leve, mas que já está endo, quer dizer endógena, né, interna, já está sistêmica. Então, imagine, aquilo que eu citei agora há pouco da demência, do Alzheimer, né, de todas as doenças comportamentais, tem relação com o intestino. Por isso que se fala tanto em intestino-cérebro. Porque na medida em que há essa endotoxemia, essas toxinas estão na circulação, elas estão alcançando o corpo todo, né? Elas atravessam lá a barreira hematocefálica, alcançam o sistema nervoso central. Daí vem a esquizofrenia, a bipolaridade, a ansiedade, a depressão, o autismo, a descompensação dos quadros de autismo tem relação com isso. Então, olha a importância que a gente tem aí na abordagem desse paciente. Não é só fazer dieta hipocalórica, não é só dar uma cápsulazinha ali com inibidor de apetite, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que quem tá aqui já tá pensando fora da caixa, não tá, né, nesse raciocínio ainda tão raso. Eu sei que vocês não estão assim. Então, cada vez mais a gente tem que, ampliar para entender que o tratamento nosso tem que ser um tratamento mais amplo, mais abrangente, mais completo. Não é só olhar aquela pontinha do problema. É olhar o paciente como um todo. Daí vem todas essas estratégias, né? Detoxificação, modulação intestinal, fazer todo um ajuste metabólico para que de médio a longo prazo a gente consiga aí desinflamar. Porque assim, esse paciente só vai ter perda de gordura corporal, ele só vai ter uma lipólise sustentada a longo prazo. Ou seja, ele não vai recuperar aquele peso que ele perdeu se a gente começar o tratamento da maneira correta, desinflamando ele. Porque uma vez desinflamado, ele vai perder peso. E vai ser uma perda que ele não vai recuperar. O mais importante, né? Se a gente começa pela ponta do problema, mantendo a inflamação, essa inflamação vai persistir, persistir, persistir. E por mais que esse paciente perca um pouco de peso, por conta da dieta hipocalórica ou da cápsulazinha ali de inibidor de apetite, como a inflamação não foi tratada, se ela está mantida, ele vai recuperar, mais cedo ou mais tarde. Ela fiz isso, só que ela mesma falou, até faço, só que ele não quer seguir. É complicado, né? Só liga pra estética. Ele não tá aí, Tassiana, o que é que você deve fazer? Volte na anamnese dele, pontue, você mesma, né, pontue todos os aspectos, assim, que podem se agravar de médio a longo prazo nesse paciente. Na hora que você pontuar isso, que você enxergar ali o que é que pode vir a complicar de médio a longo prazo, na próxima oportunidade que você tiver de estar com ele e com ela, com a esposa, você vai lá mostrar, tá? Por exemplo, uma alteração de perfil lipídico, o que é que isso pode trazer de médio a longo prazo? Uma homocisteína que não tá alta, mas também não tá boa, o que é que isso pode trazer de médio a longo prazo? Certo? E outras alterações que ele tenha, por exemplo, essa alimentação aí, esse uso da albumina, que vai gerar deficiência nutricional de médio a longo prazo, né? Vai gerar perda muscular, não vai suprir a necessidade nutricional que ele tem. E tudo isso você vai juntar, pontuar, e na próxima oportunidade você vai mostrar. Para que ele consiga entender que o problema dele hoje não é estético. Qual a idade dele? Você lembra?
Porque se já for uma pessoa mais madura, né? Tem que ter essa consciência para entender que o caminho não é só esse da estética, de treinar, né? Tem o fator saúde também, que de médio a longo prazo podem surgir complicações aí por conta dessa negligência que ele tá tendo hoje, tá certo? Me diga aí a idade dele, se você tiver ainda aí na live, para eu saber. Certo, gente? Então falamos da dieta mediterrânea, falamos aqui que a dieta hipocalórica ela não é a melhor estratégia. A inflamação sistêmica ela só vai ser tratada a partir da exclusão dos alimentos inflamatórios, do estilo de vida inflamatório e da introdução de um padrão alimentar mais anti-inflamatório. E aí, é claro, eu estou falando de alimentos, mas a gente sabe que existem, né, nutrientes isolados, existem fitoquímicos, que a gente pode oferecer em cápsula, em forma de suplemento, que também vai ter benefício anti-inflamatório. Mas o pilar principal é a alimentação. Porque de nada adianta você estar prescrevendo essas cápsulas com curcumina, com ômega 3 e com tudo mais, se o padrão alimentar, se o estilo de vida ainda é inflamatório. De nada vai adiantar. Então, eles são coadjuvantes importantes, eles dão suporte nesse tratamento anti-inflamatório, mas é muito importante que a alimentação também, né, esteja equivalente no sentido de ser anti-inflamatória para, inclusive, ajudar o efeito dos suplementos. Tá certo? Então, eu espero que esse conteúdo hoje tenha ajudado aí, quem entrou, quem assistiu ao vivo, eu agradeço a presença. Como eu falei, a live vai ficar no feed, quem chegou no final, quiser assistir completa, vai ficar disponível. 49 anos, já é um adulto, né? Já é um adulto mais maduro. Café da manhã, almoço e jantar. Então me diga o que é que você achou dessa estratégia que eu te dei aqui, a orientação, de você pontuar tudo que... Vai lá na anamnese dele, dá uma lida e verifica lá, pontua tudo que você considera relevante, ele ter consciência, para que ele possa, a partir dessa consciência, ele fazer as mudanças. Porque muitas vezes a gente está falando, está explicando, né? Mas por outro lado, tem aí rede social, tem a internet, o Google, que só traz informação, muitas vezes distorcida, tá? E faz a pessoa tirar o foco da saúde para botar o foco na estética. Então, como você é nutricionista, você tem o respaldo, né? Tem essa credibilidade, pontue tudo direitinho e na próxima oportunidade que você tiver, leve tudo para ele, mostrando os riscos, tá? As possíveis complicações que determinadas estratégias que ele está fazendo, condutas que ele está tendo, podem gerar de médio a longo prazo. Seria uma boa estratégia para ele despertar e ele começar a ter uma adesão ao que você propor, né? Para ele, para a esposa dele, enfim, para essa mudança alimentar. Tá bom, gente? Então, obrigada a todos que ficaram até aqui. Depois, se quiserem assistir desde o início, obrigada, Drica. Assistam lá no feed desde o início. E na próxima terça-feira, 19h30, a gente tá aqui de volta com mais um tema de live que vai ser escolhido por vocês lá do grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Na segunda de manhã eu vou colocar 3 sugestões de tema, vocês votam e na terça-noite a gente vai trazer aqui. Ah, exatamente, é uma boa estratégia. Os pacientes que você perceber que já tem uma resistência a mudar, você volta lá na anamnese, ó, e tente ser bem incisiva nos pontos mais importantes que você considerar que ele precisa mudar, tá? E leva para o encontro lá, para revisão, chamando a atenção. Drica não está no grupo e Tassiana também não. Me chamem no direct, que eu mando o link do grupo VIP para vocês entrarem, porque inclusive quinta-feira agora a gente vai ter mentoria, na quinta tarde, tá bom? Chama lá no direct que eu mando o link do grupo. Ah, Candice, você tá aí, pronto. Eu vou deixar no feed agora para você pegar desde o início. Tá certo, gente? Um beijo e boa noite.